Olá. Bom, então a gravação desse vídeo é para orientar e ensinar sobre o funcionamento da planilha de fluxo de caixa. Essa aqui a gente está na versão 4 dela, tá? Essa planilha ela tem 5 guias, né? 4 guias que você vai utilizar, que seria a base, o dashboard, a tabela dinâmica e a guia auxiliar. A primeira guia que a gente vai usar é a guia auxiliar. Nessa guia auxiliar, você vai cadastrar quais são as suas categorias de entrada e quais são as suas categorias de saída. Aqui já tem algumas pré-definidas, certo? Uma vez cadastrado a entrada e saída, eu venho aqui na base, que é onde eu vou fazer os lançamentos diários. Aqui eu tenho a planilha, ela vai dessa forma, né, com 2 modelos de exemplo até para manter a tabela dinâmica funcionando. Eu tenho aqui um modelo já preenchido, eu vou mostrar nele só para exemplificar o funcionamento, tá? Mas aí vocês vão lançando os dados de vocês. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho a mesma planilha, só que já com alguns dados preenchidos, certo? Então aqui eu tenho do dia 1 de janeiro de 2021, tenho vários dados, vou jogando aqui para baixo, certo? E aqui o último lançamento que eu tinha, um lançamento fictício de 26 de março de 2022. Vamos supor que hoje fosse dia 27 de março, eu colocaria aqui 27/3. Aqui eu seleciono o tipo de lançamento, se é entrada ou se é saída. Se for entrada, ele vai puxar aqui as categorias que eu já tenho pré-cadastradas lá na minha guia auxiliar. Então, venda, empréstimo e outros entrada. Por exemplo, se eu voltar aqui na auxiliar e criar uma categoria chamada teste, der um enter aqui, essa categoria automaticamente passa a valer e ela já aparece aqui também, né? Então agora eu tenho 4 categorias de entrada, eu teria essa categoria teste. Aqui eu posso digitar qualquer coisa do meu interesse e aqui um valor qualquer, né? R$ 200. Algumas pessoas questionam, né, de você ir lançando muita coisa e ficar perdido no lançamento e tudo mais. Essa base, além de você fazer os lançamentos e já conseguir ter uma noção do total de entradas e saídas, e você poder filtrar, por exemplo, por categoria, então eu quero saber só o que é aluguel e empréstimo, e aqui ele vai me mostrar tudo que eu tenho de lançamento dessas categorias, e ele vai me dar aqui um subtotal com base nesse filtro. Então, além desses filtros, por exemplo, de categoria, você pode fazer um filtro de data. Então, agora eu estou em 2022, eu não quero mais que me mostre 2021, e vamos supor que eu estou em março de 2022. Então, eu não quero nem janeiro nem fevereiro. Eu dou um OK aqui e ele me mostra só o que é março de 2022. Então, a planilha volta a ser, entre aspas, limpa para você preencher. Acabou essa planilha é delimitada por uma tabela, né, que acaba aqui nessa linha onde tem essa marcação. Se você digitar qualquer coisa abaixo da última linha onde acaba a tabela, então vou pôr aqui dia 28/3. Der um Enter, ele já aumenta a tabela para esse espaço. Outra opção também de você aumentar o espaço da tabela para conseguir fazer novos lançamentos é simplesmente pegar essa setinha de baixo e arrastar para baixo, ele já aumenta a sua tabela, tá? Então a guia base é basicamente isso. Conforme eu falei, né? Então aqui se você colocou entrada, ele vai mostrar quais são as categorias de entrada. Se eu colocar aqui a saída, ele vai me mostrar quais são as categorias de saída que eu já pré-cadastrei na guia auxiliar. Algumas pessoas questionam também a quantidade de categorias. Eu acredito que para a grande maioria das pessoas esse número é mais do que suficiente, né? Porque o ideal na categoria é você agrupar o máximo possível. Aqui, por exemplo, eu não precisaria colocar um telefone, internet, energia e água. Eu poderia colocar, por exemplo, conta de consumo. E aqui na descrição eu tenho como fazer uma subcategoria, entre aspas, né? Então aqui na descrição eu poderia colocar internet, água. Então, depois eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir saber o quanto é específico de cada uma dessas coisas, né? Dessas, entre aspas, subcategorias, dessas descrições. Bom, então aqui você cadastrou data, tipo, categoria, descrição e valor. Uma vez filtrando aqui, ele coloca aqui um subtotal. Então, se você quiser algum relatório básico, alguma informação você já consegue ter, certo? Vamos aqui para o dashboard.
O dashboard está dividido em duas partes. Essa parte aqui de cima, onde você vai ter uma análise anual, você digita aqui o ano que você quer analisar, aqui está 2021, ele puxa 2021. Aí ele faz entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, e aqui um acumulado do ano. Então, um total de 172 mil entradas, 162 mil reais em saídas, um total de lucro nesse ano de 2021 de 9 mil. Se eu mudar aqui para 2022, der um Enter, ele atualiza esses dados. Então, aqui em 2022 eu já lancei janeiro, fevereiro e março, ele está puxando aqui da base, né? E aqui ele coloca entrada, saída e lucro. Aqui na parte de baixo, eu tenho um relatório similar, com o total de entrada, o total de saída, só que além de eu ter especificado por categoria, então eu sei o quanto que entrou de venda, o quanto que entrou de empréstimo, outros, né? Enfim, qualquer categoria que eu cadastrei aqui, ou quanto saiu, né? O quanto eu gastei com as saídas, também separado aqui pelas categorias. Só que além de eu ter discriminado por categoria, eu consigo colocar o período que eu quiser específico aqui nessa data início, data fim. Aqui eu coloquei uma data início 1 de janeiro de 2022, data fim 31 de dezembro. Então eu pego o ano todo, aqui ele está batendo, ele está conciliando. Mas se eu quisesse pegar, por exemplo, do dia 1 de janeiro ao dia 1 de fevereiro, então eu quero um relatório mensal, né? Dei um Enter, ele já atualiza aqui e já muda só para esse período que eu estou analisando. Ah, eu quero pegar do dia 1, eu quero pegar de mais de um ano, de 2021 até fevereiro de 2022. Aí ele já calcula aqui o valor total de entradas nesse período, total de saídas. Enfim, o relatório aqui ele é bem simples, né? E aí, beleza. Aqui então tem análise anual e análise de período específico. Além disso, se você quiser alguma coisa mais detalhada, como eu tinha mencionado, para você saber a descrição, que seriam as, entre aspas, subcategorias, você tem aqui a tabela dinâmica. Ela já está pré-configurada dessa forma. Se precisar fazer alguma alteração, incluir algum campo, também dá. Mas a princípio ela está dessa forma. Aqui você pode ver que ele não está atualizado. Eu fiz isso de propósito para mostrar como que você faz para atualizar. Clicou em qualquer parte aqui da tabela dinâmica com o botão direito do mouse, vem aqui no botãozinho atualizar, ele já me atualiza e já passa os novos valores, tá? Aqui eu tenho por cento de custo, então aqui quanto que é por hora e quanto que é salário, deixa eu até dar uma editada nela. Aqui eu posso filtrar só o que é saída, eu posso filtrar só o que é entrada, posso limpar, tá? Aqui se você precisar fazer alguma alteração nela, você clica em qualquer parte da tabela, vem na parte de ferramentas aqui de análise da tabela dinâmica, lista de campos, e aqui eu tenho a lista de campos descrição. Está faltando a categoria. Eu vou pôr a categoria aqui, tá? E aí pronto, agora sim é o que eu queria mostrar. Então aqui eu vou até salvar e deixá-la dessa forma, não sei porque que ela tinha perdido, mas enfim. Então aqui na categoria centro de custo, eu sei que em energia e água, ou poderia ser, por exemplo, a categoria contas de consumo, eu gastei nesse período aqui de análise 4 mil. Mas desses 4 mil, 3 foi de Eletropaulo e 1.267 foi de Sabesp. Então, tudo que você colocar aqui como descrição, ele vai colocar aqui na tabela dinâmica como um subitem, como uma subcategoria. Então, você tem um relatório mais detalhado. Esse aqui de categorias vai bater com o dashboard. E aqui, as, entre aspas, subcategorias ou as descrições, você vai ter mais detalhado para saber exatamente do que você está gastando mais. Bom, a planilha é basicamente isso, tá? Aqui na guia auxiliar, essa parte aqui de baixo é apenas para formar os relatórios do dashboard, então é sempre tomar cuidado para não incluir nenhuma linha, não deletar nenhuma fórmula, tá? Então essa planilha que você só mexe aqui e aqui para cadastrar, a parte da tabela dinâmica, dashboard e a base, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato aqui pelo YouTube, segue a gente no Instagram e entre em contato com a gente, tá bom? Obrigado.